Olá, mulher linda, tudo bem? Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou falar para você tudo sobre menstruação que você sempre quis saber e ninguém conseguiu te explicar de uma maneira tão simples. Então, vamos lá. Nessa explicação, ela faz um completo sentido para mim e por isso eu quero compartilhar ela com você. Fica comigo que você vai entender como isso mudou a minha vida. Mas antes de eu entrar nesse assunto, clica no sininho para se inscrever nesse canal e gostando, claro, dá o seu like, compartilha. Então, vamos por partes. Para você ter uma ideia de como eu aprendi a fazer as pazes com a minha menstruação, eu quero te contar uma pequena história. Foi uma coisa bem curiosa, inclusive, sabe por quê? Eu fui parar no hospital e eu não desejo isso a ninguém. Por anos eu tomei anticoncepcional. Eu não sabia qual era o meu ciclo e como isso me afetava. Eu não menstruei por anos. Eu emendava uma cartela na outra. Conhece essa história? Eu vivia no automático. Ou seja, eu perdi a conexão com o meu corpo. Claro que isso me anestesiou, afetou minha libido, minha sexualidade, minha capacidade de sentir prazer. E eu simplesmente ignorava a existência do meu útero. Sim, vivemos em uma sociedade que não convida a olhar para o útero. Atualmente, algumas mulheres têm me relatado que ao ir ao ginecologista, elas escutam: não precisa menstruar, tome essa pílula, você não terá mais este problema. E esse é o novo normal. É normal tomar por anos, mesmo sem precisar, mesmo na adolescência, como foi o meu caso? Comecei com 16 anos e parei somente com 26. Ignorar parecia ser a maneira mais fácil do que ver o que está acontecendo e ouvir o seu próprio corpo, o seu útero. Como a gente sabe, o corpo é sábio, mas nós não damos crédito, né? A decisão de parar de tomar as cartelinhas emendadas uma na outra foi porque eu queria ter mais consciência do que isso poderia me trazer. A minha família tem histórico de depressão e câncer, e naquela época, aos 26 anos, eu estava no meio de uma segunda depressão. Bom, foi quando eu resolvi olhar para mim e queria ver o que estava acontecendo com a minha vida e voltar a me conectar comigo mesma. Eu comecei a menstruar depois de 10 anos, aos 26 anos, e agora sem os hormônios artificiais, comecei a sentir cada fase, mas eu não sabia como lidar, era muito dolorido. Eu percebia a menstruação como uma punição. E eu estava completamente desconectada do meu feminino, anestesiada mesmo. E as consequências para mim eram bem desastrosas. Bom, meu objetivo aqui é encurtar a sua caminhada, porque eu pensava, esse órgão só me causa dor. E assim foi até os meus 32 anos. Eu tomava muitos remédios para cólica, as dosagens só aumentavam e o ápice, eu tive uma crise de urticária por excesso de medicamento para cólica, ou seja, meu corpo inteiro ficou coçando, grosseirão, parecia aquelas escamas. Fui parar no pronto-socorro, deram várias medicações, eu tive mais reação a tudo isso. Isso foi tudo em 2015. Bom, nesse período eu tinha um pólipo no útero, eu não queria olhar para isso, não queria mexer, só queria tocar a minha vida. Mas os pólipos faziam sangrar direto por um ano, sangrando direto. Isso me deixou anêmica, também causava ainda dores fortíssimas de cólica. Até que eu marquei, fiz o procedimento, simples, rápido, minha qualidade de vida melhorou. E eu parei de ter o sangramento contínuo, parei de ter as cólicas fortes, a anemia cessou. Foram retirados 2 pólipos. O útero estava fazendo a sua contração e sangrando, tentando expelir aquelas bolinhas de carne que nasceram no lugar errado. E eu não estava dando atenção para aquilo. Eu estava apenas fazendo minha vida acontecer de qualquer forma, sem qualidade de vida. E a partir daí eu decidi parar de tomar os remédios, já que muita coisa a partir de então de fato poderia me dar mais urticária. Eu fui para o natural, fiz uns cursos de aromaterapia, me tornei aromaterapeuta para aplicar em mim os conhecimentos. Comecei a frequentar ciclos de mulheres e percebi que tinha conseguido transformar a minha vida. Eu me convenci que poderia ajudar outras mulheres então e fazer com que o caminho delas fosse de fato mais rápido. E em 2017 eu acabei criando o Círculo Feminino, onde eu atuo como facilitadora, e esse círculo eu trago todos os meus conhecimentos, experiências e a metodologia que eu criei. A minha intenção aqui é uma reconexão amorosa com esse poder feminino que é meu, que é seu, que é nosso, que é de todas nós. Talvez a história da linhagem feminina da minha família seja muito parecida com a linhagem feminina da sua. Uma história de sofrimento, de muita luta para sobreviver, de muita escassez, uma história de gerações de mulheres que sofreram e colhem dores e doenças no seu corpo físico, às vezes de forma consciente, às vezes não.
Bom, nós seres humanos temos as nossas feridas, os nossos defeitos, mas quando a ficha cai e a gente vê algo, a gente deve transformar isso, né? E eu digo que muito mais poderoso que compreender racionalmente é sentir no seu corpo, é sentir como seu corpo muda, como a energia do seu coração muda. Então, transformações milagrosas, elas não acontecem, depende muito de você. E esse é um caminho sem volta, depois que a gente vê, a gente não consegue desver, certo? São escolhas na vida que a gente precisa tomar e eu tô aqui para ajudar no seu caminho. E eu afirmo, esse caminho é um caminho construtivo e de muito poder. Quando a gente se cura, a gente começa a curar outras gerações. Nós temos o poder de transformar em escala e ao fazer isso, por você, você faz pelos outros indiretamente. Eu sou fruto da minha ancestralidade, mas responsável pela minha vida e pela consequência que isso causa nas futuras gerações. E é exatamente sobre isso que eu quero falar agora com você. Tudo que eu aprendi sobre menstruação. Vamos lá então. Sobre menstruação, eu quero trazer algumas dicas. Pega um caderninho, pega um lápis, você vai anotar muita coisa aqui. Não quero que você precise parar no hospital para aprender tudo que eu aprendi, então fica comigo. E talvez a parte mais importante desse vídeo seja a dica que eu vou dar no final, tá? Então, antes disso, eu quero te dar um recado. Você conhece o meu Instagram, o @Círculo Feminino? Eu posto muitas informações lá de diversos temas de autoconhecimento feminino. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar em muitas questões e também em relação à menstruação. Resumidamente, nós menstruamos em média a cada 28 dias e esse é um ciclo completo de uma lua que passa pelas seguintes fases: crescente, cheia, minguante e nova. Não é coincidência. Segue comigo que você vai entender melhor. O início do ciclo menstrual, o revestimento do útero aumenta a espessura de modo a fornecer nutrientes para o óvulo que ainda está em crescimento em um dos ovários. Sim, esse revestimento do útero é o endométrio e ele é uma espécie de caminha fofa que vai receber o óvulo e acolher esse futuro bebê se o óvulo estiver fecundado. Por volta do 14º dia do nosso ciclo menstrual, o óvulo é liberado. Caso esse óvulo seja fecundado por um espermatozoide, aí é o início da gravidez, o óvulo se implanta nessa parede espessa do útero rica em nutrientes. Porém, quando não ocorre a fecundação, esse revestimento é liberado e acontece o nosso sangramento menstrual. Então, vamos aqui comigo. Do primeiro dia do ciclo até mais ou menos o sexto, na linguagem médica, a menstruação é exatamente a descamação das paredes internas desse útero quando não há fecundação. E essa descamação, absolutamente normal e natural, ela faz parte do ciclo reprodutivo da mulher, não é sujeira. A primeira menstruação, ela é chamada de menarca, que acontece por volta dos 12 anos. Basicamente, todo mês, a mulher que não engravida tem essa escamação dessa membrana interna do útero que se desprende e ocorre o fluxo menstrual. Esse fluido ele é composto por sangue e tecido uterino. E o que você precisa fazer para o seu autocuidado e passar por essa fase da melhor forma possível? Vamos lá. Vou te dar algumas dicas. Descanse, dormir sim, muito. Dormir mais se possível. Nos picos de dor, deitar e ficar bem quentinha. Recolha-se em sua toca. Vale fazer escalda-pés, bolsas de água quente, chás e usar aquelas mantinhas elétricas. Aceitar a situação é outra dica. Aceitar você como você é. Aceitar é não brigar com o que está acontecendo. Não lutar contra. Isso só gera mais atrito. Aceitar faz perder a importância. Aceitar faz tirar o foco negativo. E aceitar a verdade é saber-se cíclica, orgânica e não uma máquina linear, produtiva 100% do tempo. É aceitar a situação como ela é e entender como você pode melhorar o que está acontecendo com você. Também meditar ou rezar, isso conecta em outra frequência e vibração e solta hormônios de bem-estar. Sim, atenda os seus desejos de estar sozinha. E faça somente o estritamente importante. Não invente moda, faça o essencial. O resto você se resguarda, então desmarque os compromissos que você puder. Agora você deve estar pensando, deve ser impossível fazer isso com essa minha vida louca. Bom, para sair de algumas situações, a gente precisa escolher. Mas o que eu quero te trazer aqui, você vira um furacão de produtividade depois de se respeitar. Nessa fase, a gente entra na caverna, na toca, a gente quer ficar nela. É quase que uma metáfora de entrar na cova mesmo, de estar morrendo, de deixando ir tudo que não vingou. É um enlutamento das coisas da vida que não deram certo. Então, neste momento, você mentaliza é outra dica, um perdão a si, que é o mais importante, e depois também perdão aos outros, deixar o passado para trás. Não tem como reverter o que não vingou. Deixe ir, deixe fluir, deixe isso entrar na terra e transmutar.
tá bom? Esse é um bom momento para você se perguntar o que realmente você quer na sua vida, o que você quer fazer diferente, o que você quer mudar de verdade. E faça o exercício dessa visualização. Visualize o que você deseja, visualize um futuro positivo, visualize você fazendo tudo o que de fato quer. Ai, delícia! Isso vai preparar você para a fase seguinte, da donzela, da primavera, da fase pré-ovulação. Bom, sabe por que menstruar é sagrado? Do meu ponto de vista, ele é sagrado porque é um período de renovação de compromisso com você, o caminho que você quer seguir, ajustando ele, reduzindo ou desistindo de certas coisas ou pessoas, aumentando outras coisas que fazem mais sentido, direcionando a bússola para onde você quer ir e melhorar em relação ao que você foi ontem, ao seu ciclo passado, a avaliar e mudar os seus comportamentos, a aprender e a cuidar mais de si para ter mais qualidade de vida sem depender dos outros para ser feliz. E, bom, vamos lá. As pessoas podem sim ser referências de pais, você procure essas pessoas. Quem são as suas referências? Quem são as pessoas que trazem mensagens que te faz mais feliz? É assim, com essa potência da mulher que vem à tona nas fases seguintes que a gente quer se conectar. Mas e a cólica? Bom, durante a menstruação, os músculos do útero eles se contraem para ajudar o corpo a eliminar esse revestimento do endométrio. Isso pode ser bastante incômodo para algumas mulheres. Essas dores relativas à menstruação podem ser aliviadas com exercício leve, banho morno, almofada para gerar calor no ventre e alguns remédios devidamente indicados. Eu amo a homeopatia e os florais. Mas vou dar algumas dicas aqui de chás que podem ajudar muito também. A medida é a seguinte: uma colher de sopa da erva seca e uma xícara de água fervente. Se for a erva fresca, são 2 medidas de colher. Todos os chás, para terem resultados, precisam ser tomados 3 xícaras por dia, por no máximo 3 meses. Escolha o que for mais fácil para você e use de diversas formas. Agora, para inflamação, que é essa dor da cólica, que é o estresse inflamatório, as indicações de chá são tansagem, cúrcuma longa ou açafrão, a raiz, não o pó do mercado, com pimenta do reino, gengibre, mil-folha, chá verde, chapéu de couro, cavalinha, garra do diabo, dente de leão. Eu juro que é tudo nome de chá, tá, gente? Todos eles podem ser usados como chás, banho de assento, vaporização uterina e também na forma de tintura, a garrafada da vovó. Bom, mas vamos lá. Como você já sabe, a menstruação é um fluxo sanguíneo periódico que sai pelo canal vaginal entre a puberdade e a menopausa. Ou seja, por volta de 40 anos da nossa vida, a gente vai menstruar todo mês. Então, vamos lidar com isso de uma forma que seja a melhor possível para amar ser mulher. Começando pela nossa linguagem. Você já ouviu dizer estou de Chico? Pois é, corrija. Corrija em você e corrija nas pessoas. Essa expressão, na verdade, vem do português de Portugal, no qual Chico tem o sinônimo de porco, daí o advento da palavra chiqueiro. Mas qual a conexão com a menstruação? A ligação vem da cultura religiosa, patriarcal e machista, que o período menstrual era considerado sujo e visto como impedimento para as relações sexuais, pois a mulher só servia para a sociedade como um meio reprodutor. Então está na hora de parar. Não replique isso, combinado? Eu digo porque o sangue menstrual é único, que não é originado de violência, de guerra, de ferida e não causa morte. Esse fluido liberado representa uma etapa de um ciclo, que é o momento de renovação e introspecção. Só isso. É o momento em que devemos parar de cuidar dos outros para cuidar de nós mesmas. Você quer alternativas? Você fala, estou menstruada ou estou na minha lua. Pronto. A menstruação, na verdade, ela traz o arquétipo da mulher anciã, do inverno, da deusa bruxa. É nesse momento que tendemos a ficar mais para dentro mesmo, sem fazer nada, geralmente sentindo mais fome e mais frio. Queremos nos aquecer, calor, comer e beber coisas quentes. Queremos nos recolher da luz. Podemos ter uma fotossensibilidade, né? Essa sensibilidade para a luz. E queremos sim, algumas vezes ficar num lugar escuro porque a nossa energia está baixa, a bateria está fraca, como diz no celular. Então é um momento total de autocuidado, de descansar o quanto possível para amenizar esses sintomas. Nossa energia ela é retirada do mundo, isso porque estamos tentando nos restaurar do que está acontecendo com a gente. Então nomeie a TPM como tempo para mim. Porém, alguns homens brincam, né, com as TPMs da mulher. Eu queria ver se eles, que possuem baixo nível de tolerância para dor, tivessem os mesmos sintomas que a gente. Bom, vamos lá. Agora o que eu quero trazer para você é como a gente consegue viver
com isso num relacionamento? Solução? Conversar com o parceiro sobre menstruação. Tem um ditado que diz: quando o primeiro esposo, a menstruação, chega, o segundo esposo dá espaço. E esse é o segredo da paz mundial, você não acha? Se ele te deixar de repouso 2 a 3 dias, bem no início da menstruação, isso vai instaurar uma paz nunca antes experimentada. Faça acordos nesse sentido e me conte depois. Primeiro você esquece a vergonha. A menstruação é tão natural e tão linda que é por causa dela que algum dia, se você quiser, seu corpo pode gerar um ser humano. Não se esqueça, nós somos o único caminho até o planeta Terra e esse é o nosso poder. E também somos metade da população do planeta, a outra metade são os filhos gerados por nós mulheres. Então aprenda a conversar sobre a sua menstruação com todos ao seu redor. Vamos desmistificar, quebrar tabus. Fale com a sua mãe, com a sua filha, com o seu filho, com o seu parceiro. Imagine que você está contribuindo para que no futuro todos respeitem esse período. Mantenha uma atitude saudável e responda a todas as perguntas sobre esse tema de forma honesta, autêntica, pois o ciclo menstrual não é apenas uma questão para mulheres. Mantenha todas as linhas de comunicação abertas, crie confiança e facilite a vida do seu parceiro ou da sua parceira. Que bom, né? Você gosta de trazer esse assunto para o seu marido? Pergunte para ele como ele se sente, né? Então vamos lá, tenho certeza que essas conversas vão facilitar a vida sua, dele e do casal como um todo. Bom, vou trazer aqui um breve resuminho dos arquétipos e dessa questão das fases da menstruação. O primeiro dia da menstruação até o sexto, mais ou menos, é o arquétipo da mulher anciã. A bruxa, o inverno, a lua nova. Em seguida, temos a fase pré-ovulatória, do 7º ao 13º dia, em que estamos com uma disposição de uma jovem garota, e o arquétipo aqui é o da donzela, da primavera e da lua crescente. Depois vem a fase ovulatória, entre o 14º e o 20º dia. Aqui a gente está mulher fértil, o arquétipo da mãe, do verão, da lua cheia, plena de vida. Depois vem a fase pré-menstrual, com o arquétipo da feiticeira, do outono, da lua minguante, a gente já querendo se resguardar. Então, o que vem depois da fase menstrual, segundo essa explicação médica, é exatamente a fase pré-ovulatória, certo? E nesse período, o óvulo ele vai se desenvolver para sair do ovário, chegar até o útero, que se prepara para receber esse óvulo fecundado, ok? Na fase ovulatória, em que há a liberação do óvulo, a mulher ela está fértil e tem maiores chances de engravidar. E uma curiosidade aqui, que é nesse momento que a gente está mais propícia para o sexo. E o óvulo do ser humano é a única célula do corpo que pode ser vista a olho nu. Olha que lindo saber disso, né? É muito excepcional. Vamos lá, na fase pré-menstruação, ou do fluxo menstrual, a gente tem essa liberação de estrogênio, que faz com que o endométrio fique mais grosso e se prepare para proteger e alimentar o embrião. Mas quando o óvulo não é fecundado, esse óvulo morre após 12 a 24 horas e após essa morte há o início de uma nova menstruação mesmo. Ou seja, nessa quarta fase, o revestimento uterino ele fica grosso, depois da ovulação, o óvulo viaja do útero, ele é fecundado na superfície do endométrio, que já não tem mais essa necessidade e essa menstruação acontecerá novamente. Sintomas típicos: acne, mamas rígidas, irritabilidade, sensação de inchaço por retenção de líquido, cólicas fortes, mau humor. Tudo isso pode fazer você se sentir indesejada e pode aumentar sim a sua carência. A última parte das dicas que eu queria te falar é a seguinte. Vamos então, presta bem atenção, foca aqui em mim. Como entender, né? Se no momento que a gente está rangendo os dentes de raiva, a gente também quer colinho. Pois é, só se conhecendo muito para saber expressar com afeto qual é a sua real necessidade naquele momento. E dizer para quem mora com você, nesse momento, minha necessidade de escuta. Nesse momento, o que mais cuida de mim é este caminho e apontar o caminho. Neste momento, eu tenho necessidade de silêncio. Agora, se você se sentir inquieta, a melhor coisa é você se mexer mesmo, mover o corpo. E se puder, faça isso continuamente, em exercícios leves como caminhada, que vai aumentar a sua frequência cardíaca. O exercício ele vai oferecer doses naturais de endorfina, vai melhorar o seu humor e vai fazer com que você realmente se sinta melhor. Busque aulas no YouTube de Pilates, Yoga, Zumba, dança Ivete Sangalo. Se mexa. Suar pode fazer com que você se livre dos fluidos extras e da sensação de inchaço. Presta bem atenção nesse momento.
pode aparecer algumas espinhas incômodas. O melhor aqui nesse momento é beber muita água e evitar qualquer alimento gorduroso, tá? A nossa pele, de fato, ela fica um pouquinho mais oleosa quando os poros se incham e daí vem as espinhas. Então, dica para quem tem isso é limpar durante 2 semanas anteriores ao seu período menstrual com o produto que você gosta. E se já tiver ocasionado a espinha, um óleo essencial de melaleuca para tratar ela, porque ele é um ótimo antibactericida. Agora, se você é como eu, uns 2 ou 3 dias anteriores à menstruação, você deve ficar também com insônia e muita dificuldade para dormir. Sim, o aumento ou a queda dos níveis do hormônio, que depende de qual hormônio a gente está falando, que sejam hormônios que regulam a menstruação, eles afetam a nossa capacidade de dormir. E para enfrentar isso, basta fazer exercícios físicos, cansar bem o corpo e, claro, evitar bebidas alcoólicas todos os dias nessa fase, mas principalmente à noite. Você vai perceber como isso pode mudar a sua vida e fazer você manter. E a outra dica, manter um registro do mês de tudo para você não ficar perdida ao encontrar a causa de noites de insônia. Outra coisa que mudou muito a minha vida, o apetite realmente aumenta nessa fase do ciclo menstrual. Eu tenho vontade de comer o batente da porta, eu viro uma draga, sugando e mastigando de hora em hora. Primeira dica, evite ir ao mercado nessa fase. Você vai gastar muito mais do que precisa. Segunda dica, evite os alimentos de altas calorias. Mas sim, coma muito. Fique à vontade. E acompanhe o seu humor, seus sintomas mensalmente. Você vai entender o padrão do comportamento do seu ciclo e você vai conseguir prever o futuro. Saber minimizar consequências e até melhorar para sentir mais bem-estar. Você saberá quando sua menstruação pode chegar e estará preparada. Coloque os ecoabsorventes e os copinhos coletores na sua bolsa. Você vai saber quais dias você vai querer namorar mais, já agendar as travessuras com a pessoa amada. E você vai saber também quais dias não fazer reuniões e se preservar do excesso de interação com o mundo. E com esse seu autoestudo, você terá condições de exercer o seu poder com toda a força que você possui. Você será dona do seu corpo, da sua vontade de dirá: sou tudo que um dia eu sonhei para mim. Não é muito bom? Bom, é o seguinte, bom mesmo é quando a gente se entende e entende que não precisa ser perfeita, que não precisa agradar todo mundo, que não precisa estar certa nem errada, porque descobriu que bom mesmo é ser você. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, seu coração, comente e compartilhe essa informação com todos que precisam ouvi-la, tá? É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê em breve.